Olá, pessoas, tudo bem? Vamos lá para nossa quarta aula. Já tá acabando rapidinho. Ai, nem acredito. Vambora falar da nossa quarta aula. Então, gente, falando ainda dentro do programa, né, Saúde da Criança, a gente tem ainda alguns subprogramas, né? Então, a gente vai ter lá o programa de atenção à saúde do adolescente. Qual é o conceito? Quem é adolescente? É o jovem de 11 a 20 anos. Eu acho que não, eu acho que até os 18, tá? A principal função é de orientar e acompanhar o crescimento do adolescente e dando suporte aos pais, porque só quem é pai de adolescente sabe o que é. Dizem para mim alguns, né? Não sei se aí alguns de vocês vão se identificar, mas existem alguns que dizem que o meu adolescente é super tranquilo. Tem uns que dizem que o meu aborrecente é aborrecente. Então, eu acho que depende de criança para criança, né? A principal função é de orientar e acompanhar o crescimento do adolescente, dando suporte aos pais. A adolescência é uma fase difícil da vida, onde algumas pessoas precisam de um suporte maior de apoio, porque a cabeça deles está saindo daquela fase infantil, né? Indo para a fase adulta. Então tem uma confusão ainda junta hormônio, ainda junta um monte de coisa, ainda junta responsabilidade, porque lembra, você era criança, as pessoas faziam por você. Agora você já está entrando na fase adulta, então você tem que fazer, e às vezes você tem que fazer para você, por você. Como que vai pôr isso na cabeça deles, né? Orientação em relação à modificação do corpo em geral, a sexualidade, as DSTs, a nutrição, a gravidez e as outras informações que eles precisam ter. As ações básicas de saúde para o adolescente, ver o crescimento e desenvolvimento, o pré-natal, no caso da gravidez precoce, né? A anticoncepção, os anticoncepcionais, né? Ou tudo que for que tiver disponível aí para orientar eles, né? As DSTs, as imunizações, porque eles têm, né? E educação em saúde. Os principais problemas de saúde para os adolescentes: o crescimento, desenvolvimento e sexualidade, porque às vezes não está crescendo muito, às vezes está engordando muito, e a sexualidade, às vezes eles estão muito precoces, né? Os distúrbios ginecológicos para as meninas, porque às vezes antecipa a menstruação, ou às vezes é tardio, ou às vezes tem muito volume, às vezes tem pouco volume, às vezes tem aquelas dores pré-menstruais, aquela coisa toda, né? A gravidez precoce e gravidez indesejada tem que ter um acompanhamento, principalmente psicológico. O aborto e complicações do aborto tem que ser falado, né, para o adolescente. As DSTs, os distúrbios dermatológicos, gente, espinha é o que há no adolescente, né? O abuso de drogas, os problemas nutricionais e de anemia. Gente, a gente pensa que não, mas tem adolescente que é mega ultra blaster anêmico, e isso pode causar outros problemas, né? Enfermidades do aparelho circulatórios, os problemas emocionais, não precisa nem falar. Do aparelho circulatório, gente, quando a questão é a obesidade, tá bom? Enfermidades parasitárias infecciosas, tá? Porque a gente não dá assim, quando é criança, a gente dá importância, dá vermífugo, né? Os remédios parasitários para eles, mas os adolescentes também precisam, tá? As neoplasias, no caso que a gente viu, né? No caso de a neoplasia mais incidente é a leucemia, a violência sexual, instrução ao acesso à escola, porque por mais que a gente pense, tem alguns lugares do Brasil que eles não têm acesso à escola, pelo contrário, a escravidão,
né? O trabalho escravo e o abandono, tá bom? A mortalidade. A primeira causa de mortalidade entre os adolescentes são as causas externas, como acidentes de trânsito, atropelamento, homicídios e suicídios. A segunda causa de mortalidade entre os adolescentes são as causas mal definidas. Quer dizer, não sabe o que foi que aconteceu para esse adolescente morrer, tá? A terceira são as enfermidades do aparelho circulatório. A quarta são as enfermidades infecciosas e parasitárias. E a quinta são as neoplasias. O objetivo do programa para o adolescente: atendimento físico, psíquico e social multidisciplinar. Ele precisa muito de toda a atenção, tá? Principalmente aquele que é muito recluso, aquele que não tem amigo, né? Aquele que é muito caladão, então precisa ficar de olho, né? Aumentar a cobertura da assistência para esses adolescentes, porque às vezes nem os pais, né, levam esse adolescente em consulta médica, tá? Integrar os serviços que trabalham com o adolescente, quer dizer, não só o clínico geral, integrar ele à ginecologia, ao assistente social, ao psicólogo, ao dentista, ao dermatologista, né? Integrar esses profissionais ao adolescente, né? Integrar a comunidade, fazer que a comunidade saiba que o adolescente ele precisa de um tratamento às vezes mais especial do que outras áreas, principalmente emocional, né? Promover ações de prevenção, levantar dados estatísticos, né? Principalmente de gravidez precoce, tratar e fazer seguimento, dar seguimento no tratamento com esse adolescente e a capacitação deles, porque às vezes ele quer trabalhar, mas não tem a oportunidade, né? Aí a gente acabou de falar do programa da adolescência, da criança, vamos falar do Programa Nacional de Imunização, né? A imunização é a defesa que o organismo forma ou adquire contra determinados micro-organismos causadores de doenças infecciosas. É a defesa de um indivíduo contra a doença. Então, nós temos alguns tipos de imunidade. O que a gente mais ouve hoje em dia é a imunidade, né, gente? Então, vamos lá. Temos a resistência natural ou imunidade inespecífica. É aquela não adquirida através do contato prévio com o agente infeccioso. Imunidade inespecífica, gente, é aquela que não sabe como que eu adquiri aquela imunidade contra aquele agente infeccioso, tá? Natural. Meu organismo que fabricou uma defesa e ele pode ter entrado em contato ou não, ele fabricou aquela defesa, tá? A imunidade específica indica que o indivíduo criou um anticorpo apropriado em seu organismo ou recebeu os anticorpos. Quer dizer, ele recebeu a vacina contra aquele agente infeccioso, tá? As formas que ocorre essa imunidade: ativamente adquirida ou passivamente adquirida. Naturalmente, deixa a base para produzir anticorpos. Infecções, por exemplo, eu adquiri aquela natural, o meu organismo entrou em contato e ele mesmo combateu a doença, tá? Através do que? Do contato com aquele patógeno. Artificial são as vacinas. Eu nunca entrei em contato com aquela doença, mas eu entrei em contato e adquiri anticorpos contra aquele patógeno através da vacina. Isso é ativamente.
Passivamente é natural. No nascimento, os anticorpos maternos são passados para o feto e dão a imunidade até 6 meses de idade e ainda dão suporte aos que serão produzidos, tá? Então é assim, passivo adquirido é quando o bebê é o bebê, né? RN, recém-nascido, mas a mãe, ela já tem os anticorpos de determinada doença e através lá da amamentação ou através ali na hora do parto, ela transfere esses anticorpos para o bebê. Mesmo ele acabando de sair da barriga da mãe, ele já tem anticorpos contra determinada doença porque foi a mãe que transmitiu para ele, tá? Isso é natural. Agora, artificialmente, é através de soros ou imunoglobulinas, através de algum sorinho que ele precise tomar, que ali ele cria anticorpos contra determinadas doenças. Não estou dizendo a vacina. Algum soro que algum bebê precisa tomar, alguma imunoglobulina que ele precisa tomar, e aí ele cria anticorpos contra determinada patologia, tá bom? As formas de imunização, né? Temos a forma ativa e temos a forma passiva. A forma ativa, o indivíduo elabora seus próprios mecanismos de defesa quando imunizado, gerando anticorpos específicos, células imunocompetentes e mecanismos de memória. E a forma passiva é mecanismos de defesa elaborados por outros da mesma espécie, homólogo ou não homólogo, heterólogo. Então, ativa é quando eu sou imunizada, tá? Quando eu tenho a vacina. Quando é passivo, é quando eu tenho como se fosse, ele falou a memória na ativa, mas na passiva eu também tenho uma memória. Eu entrei em contato com a doença, por exemplo, eu tive varicela 3 vezes. Então, na quarta vez, nas outras 2 foi menos grave, menos forte, porque a minha memória já tinha entrado em contato com aquele patógeno, então foi menor os sintomas da doença, tá bom? Essa é a diferença. As vacinas é o produto farmacêutico contendo na sua composição um ou mais agentes imunizantes em formas biológicas atenuadas, tá? Exemplo, sarampo é uma vacina isolada, é só o patógeno do sarampo. A tríplice viral é uma vacina combinada, porque a tríplice viral é o quê? Rubéola, cachumba e não lembro a outra, tá? Então, são 3 tipos de patógenos numa só vacina. A composição pode ser por bactérias ou vírus atenuados, bactérias ou vírus como tuberculose e sarampos, os vírus inativos como da poliomielite e as toxinas modificadas, difteria e tétano. Gente, quando a gente diz o vírus atenuado, ele está vivo, ele está modificado, ele está menos agressivo, mas ele está vivo. Quando ele não está atenuado, ele está morto, entre aspas. A gente vai ter em contato com ele, vai criar um anticorpo contra ele, e se a gente entrar em contato, a gente não vai adquirir a forma mais grave da doença, tá? A origem dos produtos. Pode ser os laboratórios nacionais, pode ser os laboratórios internacionais. As cepas iniciais são padronizadas e provenientes de instituições referências da OMS. As cepas, gente, são os próprios vírus, tá? O controle de qualidade. O Programa Nacional de Imunização visa a ampla extensão da cobertura vacinal para alcançar adequadamente grau de proteção imunitária da população contra doenças transmitidas abrangidas por imunobiológicos. A partir
que a partir de 1984 tem como meta a produção total para o país até o ano de 2000. Então já passou, né? Produzem as vacinas padronizadas e proeminentes de instituições referências pela OMS com finalidade de erradicar as doenças. Gente, para que produzir vacina? Para que não haja muita mortalidade, tá bom? Por isso que é importante a vacinação, tá? Acabou a aula. Foi rapidinho hoje também, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, é meio complexo. Leiam, perguntem, tá bom? Porque cai na prova, tá bom? Deixem lá seu like, inscrevam-se no canal, toquem o sininho lá, acessem o sininho, deixem seus comentários, tá bom? E obrigada pela companhia. Tá bom? E a gente se vê na próxima.